Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Ó Maria, templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis, àquele que habita em nosso coração. Amém. Pelo texto das Santas Chagas de Cristo, peçamos ao nosso Senhor que todas as nossas escolhas e decisões sejam baseadas na pessoa de Cristo. Algo tão difícil de se fazer hoje em dia. As Santas Chagas de Jesus sustentam o mundo. Tudo que nós pedirmos, invocando nas Santas Chagas, Jesus nos ouve, porque é o mérito do sangue dele, que é de um preço infinito. As chagas de Jesus reparam as nossas chagas. Das chagas de Jesus saem frutos de santidade. Quando temos algum desgosto ou sofrimento, devemos colocá-la nas chagas de Jesus Cristo. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com o vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, estamos nós aqui hoje, mais uma vez, aí uma terça-feira, dia 12 de maio, né? 12 de maio, já passaram aí tantos dias, estamos perto do meio do ano, né? Estamos aqui hoje para a gente refletir também diante da palavra de Deus e diante das situações que nós vivemos, né? A escola, ela tem se tornado um campo aberto, né? Um campo minado também. Eu participei do evento do Dia das Mães na escola que minha filha trabalha, depois de praticamente 3 anos, 4 anos, ela conseguiu fazer uma apresentação, ela quis, né, participar do Dia das Mães, mas assim a gente vê a agonia que é um povo que não faz silêncio, que não para escutar, que não ouve, que não sabe acalmar. Meu Deus, o que é aquilo? É difícil demais. Então, assim, os pais que prestam atenção na apresentação, prestam atenção só na apresentação do seu filho, né? Quando é o filho do outro, não presta atenção, não escuta, não, sei lá, não dá importância. Os meninos correndo, e menino cai, menino grita, e o menino isso, e menino aquilo, e a coordenadora pede silêncio, e aí organizam as coisas assim, parece que mal organizada, parece que são amador naqueles que estão fazendo, mas também a escola não tem os amparados, o material, é tudo muito precário, o microfone não presta, a caixa de som é ruim, não tem um palco adequado, não tem cadeiras adequadas para os pais sentarem, sentam na cadeira dos alunos, né? Então, assim, é muito complicado mesmo, é muito difícil. Então, a gente não tem como, gente, a gente acreditar que vai ter alguma transformação. Se não for pedindo a Jesus, não tem jeito, eu não vejo o poder público se preocupando, eu não vejo nenhuma pessoa, nem a Secretaria de Educação, os diretores, uns são bem mal preparados, né, para estar naquela função.
uma questão de cargo de confiança, alguns, os que são eleitos também esquecem de onde vieram, aí começa aquela briga, aquela coisa, e o professor não gosta daquele diretor, e o professor adoece, o professor pega atestado médico, e aí a parte administrativa também às vezes está trabalhando ali, mas não se identifica, e tem diretor que puxa o tapete do coordenador, porque acha que o coordenador aparece demais, e tem coordenador que, por outro lado, sai fazendo também o seu mutim para puxar o tapete do diretor, porque quer tomar o lugar dele. Tudo isso acontece dentro da escola. Isso foi numa sexta-noite, né? Quando foi no sábado de manhã, eu fui participar do Dia das Mães da escola que eu trabalhei, né? Por 16 anos, quase, praticamente. E aí, quantas mães estavam presentes? 7, contada nos dedos. Mais ou menos umas 7 mães e os funcionários. E assim, eu não sei o que é. Eu sei que é a escola de ensino fundamental 2 e na maioria das vezes os alunos nessa idade, eles nem querem apresentar nada para as mães, né? Então a escola tem que propor tipo uma roupagem diferente. Os meninos, as crianças de 6º ano até apresentam, mas é só. E bem poucos, aqueles que já vinham lá do 5º ano se preparando ainda gostam. Tirando isso, acabou. Então assim, prepara-se alimento para tantas mães, prepara-se lembrança para tantas mães. Aí quando chega na hora, vão 7 mães. Eu fui convidada para fazer uma palestra para falar sobre as mães, né? Acabou que o que eu tinha pensado de fazer, eu não falei nada. Eu não sei o que aconteceu, me parece que minha cabeça deu um chute. Fui para o outro lado da outra linha, nem lembro mais o que eu disse. O que eu falei, eu sei que eu citei muitos exemplos, falei que a mãe é muito importante, né? Que a mãe tem que observar as coisas que o filho apresenta em casa, que a mãe tem que estar de olho. Então, assim, eu vi descaso nas duas situações. Uma por parte dos pais quando vão todos, porque aí foram quase todos os pais que foram à escola, acredito eu, porque tinha muita gente. E mais as crianças, né? E o descaso do não silêncio, né? Talvez um auditório proporcionaria isso, e aí feito no pátio, o pátio não dá esse mesmo acabamento, né, do silêncio. Um auditório eu acho que exige das pessoas um acalmar, né? Então, assim, é muito precário. O professor ali ensaiou, e aí o professor sua, correndo atrás de menino, que as mães vão, mas também não conseguem nem fazer os filhos ficarem quietos, né? E avisa, leva para a sala tal, e aí uma mãe sempre pergunta, onde é a sala? Que sala é? E aí a pessoa repete no microfone, a pessoa não escuta. Então, a gente está tudo desorientado. O ser humano está desorientado. Independente de situação financeira, de situação religiosa, de situação, não sei, tudo. É uma desorientação horrível. Aí você vai em outra escola, é um descaso também horrível. Aí você vê um jantar pro Dia das Mães que foram feitos na escola, a mãe me contando, né? Aí serve estrogonofe, arroz, e aí serve um feijão cozido no meio dessa comida. Que comida, que cardápio é esse? Aí fica parecendo que fez de qualquer jeito, né? Aí as mães não têm direito nem de se servir, sai passando com a bandeja e elas vão colocando aquela colherona assim, e a gente sabe que faz com má vontade. A gente sabe que faz com mau humor, a gente sabe que não faz por amor. Não é todo dia que você tá bem, não é todo dia que você tá animado, não é todo dia que você tá cheio de amor para dar, né? Cheio de paz para dar. Não é, gente. Então, se a gente não tiver em nós uma força que não é nossa, ela é divina. A igreja está aí, nós estamos saindo já da 6ª semana da Páscoa, né? A Páscoa é um período grande, né? Maior do que a Quaresma, e ela acaba sendo... Tem igreja que nem está cantando mais os cantos da ressurreição, já está cantando outros, porque já está praticamente assim, já deu, né? É mais ou menos isso que parece, que a pessoa está lá, mas não aguenta mais aquilo. E aí nós estamos caminhando para a ascensão de Jesus, né? Que aqui é celebrada no domingo, aqui no Brasil, né? Porque não é um feriado e os cristãos têm que participar, porque é um momento grandioso, né? A ascensão de Jesus, quando ele vai ao céu. E aí, 9 dias depois, ele envia o Espírito Santo. Então, clamar o Espírito Santo. Então, 9 dias de novena. Foi a primeira novena feita na face da terra.
a novena dos apóstolos, junto, reunidos com Nossa Senhora, no cenáculo, clamando, orando, pedindo. Eles nem sabiam o que vinham, né? Talvez já ouviu falar, vão enviar o advogado, vão enviar o pacificador, vão enviar, mas aí quando veio línguas, pensa aí, línguas de fogo pararam na cabeça dos apóstolos e deram a eles força. Eles viram essas línguas de fogo. A gente não vê isso quando a gente está crismando, a gente imagina que venha sobre aquele coração que está aberto, mas ele vem em todos. Ou as línguas de fogo pararam sobre a cabeça dos apóstolos. Nossa Senhora não precisava de língua de fogo mais na cabeça dela, ela era cheia do Espírito Santo, né? Tanto é que ela é chamada de esposa do Espírito Santo. Amanhã é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Quem conhece a aparição de Fátima, uma das aparições também mais lindas, Nossa Senhora faz cada aparição maravilhosa e ela sempre chama a humanidade para rezar. Rezem, 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 façam penitência. Gente, é porque o pecado é triste. Aí às vezes eu tô caminhando aqui nesse caminho pensando que tá tudo bem, e no dia que eu for, o dia da minha morte, eu chego lá no céu e vi que eu fiz tudo errado. Não, você não tá certa, então você não pode entrar. É algo que a gente tem que refletir constantemente. Pedir o Espírito Santo que nos oriente. Eu estou no caminho certo, Espírito Santo. Me ajude a ser menos egoísta. Me ajude a ser menos briguenta, a ser menos chata, a ser menos impaciente. Me ajude, porque eu sozinha não consigo, né? Então, meus irmãos, dentro de uma escola, aí eu vi uma foto, né, uma fotografia, aí na cadeira do professor estava assim escrito: depressivo, ansioso, perdeu a mãe, separou do marido. Na cadeira da professora estava escrito isso. Aí na cadeira dos alunos estava lá: autista, TOD, TDAH, o pai separou da mãe, o pai é alcoólatra, a mãe bebe, os pais morreram, é criado pela tia. Então, essa é a realidade do mundo. O mundo não para. O mundo, ele gira e as coisas vão acontecendo. Então, é importante que a gente conheça com quem que a gente trabalha. Os pesquisadores, né, que pesquisam aí para agarinhar dinheiro, eles pesquisam o público através de pesquisas. Eles querem entender quem é o público que compra da minha loja, né? Quem é o público que frequenta o meu estabelecimento. Eles precisam entender isso para que eles possam juntar o que eles querem, ter o propósito de ganhar tantos por cento. Então, eles estudam o perfil. Então, numa sala de aula, o professor precisa entender o perfil dos alunos. Por quê? Porque você entendendo o perfil deles, você vai saber lidar com aquela situação. Tem dia que a pessoa só quer dormir. Teve um aluno nosso aqui na escola que eu trabalhava, que ele chegava na sala e botava a cabeça em cima do braço e dormia. Aí os professores, vai tirar fulano da sala que ele tá dormindo, eu não aguento aquele menino é chato, não sei o que, ele não presta atenção na minha aula, tira ele de lá, não sei o que. Aí eu fui lá, chamei ele: fulano. Aí ele: você quer estar com sono? Ele levantou assim, todo dolorido, o pescoço doendo, as costas doendo, sabe? Quando você levanta assim, todo ruim. Aí eu falei: vamos lá. Aí eu levei ele tava sonolento. Aí eu falei: você quer comer alguma coisa? E ele com sono. Aí eu falei: por que você tá com tanto sono, meu filho? Você não dormiu cedo, não? Ele disse assim: não, tia, é porque minha mãe e meu pai, eu acho que era padrasto, não lembro mais se era mãe e pai ou se era mãe e padrasto, brigaram a noite toda e eu não consegui dormir. E eu tô com sono. Ele era aluno de 6º ano, gente, 10 aninhos. Você já pensou o sofrimento de uma criança dessa? A mãe e o pai passaram a noite brigando. E sabe lá Deus o que dizia um pro outro. Os palavrões, a falta de respeito, tudo que vem numa confusão, só vem o que não presta. Só sai da sua boca aquilo que não presta. Porque eu já assisti muitas discussões de marido e mulher de parentes meus e que é desagradável. Imagine você ver do seu pai e sua mãe quando os dois se ofendem.
né? Discussão a gente tem aqui na minha casa também, às vezes eu tenho com meu esposo, mas é uma discussão mais de besteirinha, vamos dizer assim, nada que a gente ofenda pra valer, ai, tô com ódio, não, de jeito nenhum. Não, porque a gente sabe que aquela hora ali, eu já vejo na minha mente, o inimigo, ele tá te tentando, o inimigo ele tá aí, ó, ele quer te derrubar, é o inimigo nosso, né? O diabo mesmo, que a gente não gosta nem de falar o nome, é ele. Então, num lar desse, com essa criança sofrida desse jeito, como é que vai acontecer? Assim também acontece com os professores. Quantos professores brigam, às vezes, com o esposo, o relacionamento não está indo lá muito bem. E aí chega na escola para dar aula, você tem que tirar de dentro de você uma força que você não tem. Então, a gente tem que estar seguro, aqui ó, seguro na Santa Cruz, seguro no coração de Nossa Senhora. Amanhã, dia de Nossa Senhora de Fátima, ela vai derramar muitas graças no mundo para aqueles que acreditam, para aqueles que clamam, para aqueles que pedem, para aqueles que rezam. Padre Jonas Abib dizia, né, e virou música cristã católica, virou frase de acompanhamento: quem não reza não vai aguentar. Quem não adora não vai aguentar, não vai aguentar. Pode reparar o mundo que você vê, pode conversar com seus colegas de escola e você vê quem é que tem preparo, quem é que não tem. Quem não reza, quem não adora, não vai aguentar, não vai. Porque quando a gente está sofrendo, quando a gente está angustiado, são duas saídas que o ser humano tem. Uma é a medicina, que são os remédios controlados, que vai fazer você dormir para você passar aquela realidade e você não vê ela. E aí, quando você toma essa atitude, seus filhos ficam largados, sua casa fica largada, você fica largado. Então, por mais que a gente possa usar essa alternativa da medicina, se você não tiver Deus com você, não vai adiantar. Porque Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então não tem como a gente sair de uma situação daquela se não for por Deus, gente. Tem uma filha de uma irmã da igreja, né? Ela disse que a filha dela tem 2 anos que tá com depressão. Aí tem dia que tá bem, tem dia que tá mal, aí só deita, dorme, aí aí toma remédio, aí teve um dia que tomou os remédios tudo, porque não acha sentido na vida. Então, ela não já tá fazendo um tratamento? Ela não já está frequentando o psicólogo todo mês? Ela não já está tomando os remédios que os psiquiatras passaram? O que é que falta? Me responda. Se a pessoa está fazendo um tratamento da medicina, que é assim que o mundo pede, você deveria estar melhorando. Então, você tem 2 anos e a gente sabe, não é segredo, quem quiser pesquisar, que pesquise, que um remédio tomado por muito tempo, ele não faz mais efeito, ele vira placebo, ele não serve mais, é só para sua mente achar que está prestando, não serve mais. Qualquer medicamento tomado mais de 20, 30 dias, 1 mês, 2 meses, não funciona. Não funciona. Meu cachorro me dando um susto. Pensei até que era um bicho aqui dentro. Agora o gato e o cachorro brigando. Então, meus irmãos, a gente precisa muito de Jesus, muito, mas é muito mesmo, é de com força, é com muita força mesmo, a gente tem que, eu falando para uma pessoa lá da igreja esses dias, né, a gente conversando sobre a vida, eu falando para ela: olha, se a gente for olhar a nossa situação, a situação dos nossos familiares, e todo dia a gente tem uma batalha para vencer, a gente não levantar mais o joelho do chão, vivia ali ajoelhado pedindo o tempo todo. Só que a gente tem que chegar no estágio da nossa vida em que a oração, ela está sempre sendo feita pela nossa alma. Podem reparar, quando a gente dorme, quando você está sobre a graça de Deus, quando você está buscando, quando você está querendo, quando você está ali fazendo força, mesmo com sono, cansado, você está buscando, a sua alma reza. Praticamente você acorda rezando, é impressionante. Façam essa experiência. Mas aí você tem que buscar a graça. Não adianta, gente. Eu falo como por testemunha.
por propriedade e por saber mesmo. Não adianta a gente estar na igreja e ir em boteco. Não adianta a gente estar na igreja e ir nas festas do mundão. Não adianta. A gente não consegue ter uma intimidade com Cristo. Não consegue. Não adianta. As músicas que a gente escuta tiram aquilo. É impressionante. Você fica vago, você fica perdido ali, você não sabe. Mesmo que você volte a fazer. E não é ser um beato, uma beata. Os ambientes que você pode ir, você sabe quais são. Eu lembro que uma vez o padre disse para mim: tem ambiente que não te merece, Gleide. Tem ambiente que não te merece. E os ambientes tristes, os ambientes que você vira um igual. Entendeu? Quando a gente vai naquele lugar, mesmo que a gente não seja igual, mesmo que a gente seja diferente, mesmo que a gente viva a nossa fé, dentro daquele lugar eu me tornei um igual. Ninguém vai ver que eu sou diferente. Não tem como. E eu vou até escandalizar uma pessoa que às vezes foi na igreja um dia, me viu lendo lá na frente, me viu distribuindo a Eucaristia, o corpo de Cristo. E aí ele me vê naquele lugar e ele vai ficar pensando: então essa igreja é boa, porque eu posso ir na igreja, ser um ministro da Eucaristia, mas eu posso vir nesse boteco, nessa festa mundana, nessa bagaça, né? Porque as festas é uma bagaça, porque ali rola de tudo. Ali tem as mulheres da vida, ali tem os homens promíscuos, ali tem adultério, ali tem cachaça, ali tem droga, ali rola tudo. Então o que eu vou fazer num lugar desse? Pensa. É por isso que o mundo tá desse jeito. É por isso que o mundo tá desse jeito. E aí, porque nós, cristãos, católicos, a gente teria que dar testemunho, a gente não dá. A nossa fé é muito fraquinha. A nossa fé é muito xoxa, né? Vamos dizer assim. Então a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa confiar de verdade verdadeira. Igual a samaritana pergunta para Jesus: em espírito e em verdade? Ele fala: em espírito e em verdade. Vai chegar o dia em que você não vai mais precisar ir no templo, porque você vai adorar Jesus em espírito e em verdade de qualquer lugar. De qualquer lugar. É muito lindo isso. Né? De qualquer lugar você vai... Eu vou até ler bem aqui, eu estava procurando, em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, lá no versículo 26, que Jesus o São Paulo, né? São Paulo está falando: todas as vezes que comeis desse pão, beber desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Que a gente reza depois do eis o mistério da fé, né? A gente fala: Senhor, anunciamos, não tem aquela proclamação lá na missa? Aí ele fala: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. É aqui que está o problema. A gente comunga às vezes sem saber o que está fazendo. E aí tem lá, mais no versículo 30, São Paulo diz assim: essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. É porque a gente não se prende ao detalhe, gente. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados. Então, se a gente vive mal, a gente adoece, né? E a doença necessariamente física, ela não é a pior. Agora, a doença da alma, a alma tá ali, ó, morta, sem vida, e você junto. Eu lembro de eu não sei se é uma freira, uma santa, eu não lembro qual delas, que ela tinha o dom de sentir o cheiro da alma das pessoas, né? Eu era um santo. E uma vez entrou uma pessoa para conversar com ele, eu não sei se era um cavaleiro, né? Uma pessoa muito chique, elegante, rica. E o cheiro da alma era insuportável, que é o cheiro do pecado. O pecado fede. Só que a gente não sente, né? A gente taca perfume no corpo e acha que a gente tá perfumado. Mas o pecado fede. Se a gente tivesse a consciência disso, a gente melhoraria. E a gente não estaria comungando o corpo de sangue de Cristo indignamente. Porque nós sabemos, nós católicos sabemos,
que na Eucaristia, na hóstia e no vinho, está verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Jesus já deu testemunho disso. É só ver os milagres. É só você ver os milagres de Lanciano e tantos outros. Até aqui no Brasil. E ele continua mostrando que ele está ali. Né? Eu estava vendo a história de um santo, aliás, de um padre, né? Ele estava confessando uma pessoa. Não me perguntem nome, gente, eu não gravei, mas o fato é muito bonito. É de uma cidade da Colômbia, uma igreja da Colômbia, eu acho que é por aí. E aí o padre confessava sempre aquele rapaz, né? E ele voltou de novo para confessar e ele falou: eu quero te pedir perdão a Jesus, eu sou fraco, eu caí de novo. E o padre disse assim: eu não vou mais te perdoar, não vou te dar absolvição. Toda vez que você vem aqui e pede perdão pelo mesmo pecado, não vou dar mais absolvição. Você pode ir embora. Na mesma hora, tinha um crucifixo assim em cima, né, lá de onde se confessava, né? O braço de Jesus soltou da cruz em cima do padre e falou para o padre: não foi você que derramou o sangue por ele, fui eu. Já pensou Jesus dar uma bronca dessa em você? Meu Deus, é porque a misericórdia de Deus é grande demais, meus irmãos. A misericórdia, a bondade dele para conosco é grande demais. E aí quase ele não fala, porque se ele fosse falar toda hora, a gente ia ganhar bronca toda hora, né? Mas ele deixa para ver até onde a gente vai. E ele vai correndo atrás para nos resgatar, né? Então, eu fiquei impressionada. E até hoje, esse crucifixo existe, o braço dele é abaixado. Ele não botaram o braço de volta. Do jeito que caiu, ficou. Podem pesquisar, imagem de Jesus do braço caído. Acho que é mais ou menos isso. E aí o padre, acredito eu, que aquele padre nunca mais rejeitou uma confissão. Nunca mais. Porque essa pessoa que chegou lá e confessou, saiu de lá mais agraciado do que qualquer um de nós. Porque o próprio Cristo veio em defesa dele, gente. Aliás, Jesus sempre vem em nossa defesa, né? O Espírito Santo tá aí para isso. Mas eu falo literalmente, né? Literalmente, Jesus veio em sua defesa, assim, porque ele viu também, né? E o padre ouviu, né? Não foi você que derramou o sangue por ele. Absolva-o. Praticamente isso. E aí a gente tem um monte de cristão, de professores que se dizem cristãos que não se confessam. Porque são tão bons que não precisam se confessar. Como é que você vai mudar as coisas ao seu redor se você é desobediente para com Deus? E a desobediência atrai a desobediência, né? Então, primeiro a gente tem que mudar nós mesmos. Para a gente mudar ao nosso redor, nós temos que ser diferentes. Não adianta a gente querer ser igual a todo mundo. Não adianta, não é. Se você é um cristão, se você professa uma fé, seja como Jesus pediu, como ele pediu. Na leitura de hoje, nós temos aqui Mateus 10, de 34 a 39, que diz assim: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que tentar salvar sua vida irá perdê-la. Aquele que perder por minha causa irá reencontrá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí a gente pega esse versículo que diz assim: quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Isso é a palavra de Jesus. Quem não toma a sua cruz, as nossas cruzes do dia a dia, as nossas batalhas, os nossos desafios, é isso que a gente tem que carregar até a hora que nós formos chamados para a eternidade. Não adianta a gente querer florear o negócio e querendo achar descanso nas coisas que a gente faz, né?
Ah, não, agora eu quero sombra e água fresca. Tem muita gente que pensa assim, eu vou me aposentar, agora eu quero viver só viajando. Você não quer fazer nada pelo reino, a não ser que você viaje para você falar de Jesus. Aí eu concordo. Mas só para você proteger a sua vida, salvar a sua vida. Aí eu vou salvar a minha vida do estresse. Aí eu vou viajar. E os outros que se dane, não. Você não está tomando a sua cruz e você não é digno de Cristo. Então não adianta. A nossa perdição somos nós, né? Eu falei que ia dizer, ó, vocês pesquisem lá na internet. Deixa eu pegar aqui o título. O pequeno número daqueles que são salvos, de São Leonardo de Porto Maurício. Pesquisa o pequeno número daqueles que são salvos. São Leonardo de Porto Maurício. Onde Jesus vai dizer, esse padre fala muito nisso, né? Ele fala bem aqui, ó. Tua perdição vem de ti. Então, se eu me perder, eu quis. Tua perdição vem de ti. Jesus falando, você me custou o meu sangue. Se você quer ser condenado, apesar do sangue que derramei por você, né, que Jesus derramou por nós, não me culpe. Não me culpe. Você tem apenas a si mesmo para acusar e por toda a eternidade não se esqueça que se forem condenados a despeito de mim, você está condenado porque você quer ser condenado. Tua perdição vem de ti. Gente, eu li isso aqui e eu sei que a gente lê e depois a gente, não, já esqueci, né? Não esqueçamos. Leamos e não esqueçamos. E aí Jesus tem uma parte que diz aqui que Jesus corre atrás da gente. Corre. Ele quer nos salvar. Ele quer que a gente tenha direito ao céu. Então ele vai até a última consequência. Se você abraçar a cruz de Jesus Cristo em um espírito de penitência, será que é um sozinho quem é salvo? Não, ele vai salvar tu e tua casa, né? Hoje na leitura do Evangelho, tu e tua casa serão salvos. Se é verdade que poucos são salvos, é porque são poucos os que vivem bem. Olha aí, esse é uma homilia que esse santo fez. São Leonardo de Porto Maurício, ele fez, e ele disse que são poucas as pessoas que se salvam. E nessa homilia tem uma parte que diz assim, que morreram 60 mil pessoas, né? 3 foram para o purgatório, e outras foram para onde? Para onde nós imaginamos, né? Para aquele lugar horrível. É muito interessante. Eu não vou achar que agora ficar procurando, mas ele fala das mortes das almas, que ele morreu num dia e morreram tantas mil pessoas. Aqui, ó. Ele conta aqui. São Bernardo, né? Após sua morte, ele apareceu ao seu bispo. Ele era, né? Ele virou santo depois, mas na época, né? Ele falou, sabe, Monsenhor, que na hora em que eu morrer, 33 mil pessoas também morreram. Na hora que ele morreu, 33 mil pessoas morreram. Desse total, Bernard e eu, ele falando, fui para o céu sem demora. 3 foram para o purgatório e todos os outros caíram no inferno. Aí ele fala depois de 60 mil pessoas que chegaram ao mesmo tempo de todas as partes do mundo, 3 foram salvos por ir para o purgatório e todos os demais foram condenados. Meus irmãos, e a gente vê uma coisa dessa e o nosso coração não dói. E aí quando a gente está numa escola, a gente não se preocupa em ajudar aqueles que estão lá, os nossos alunos que dependem de nós, que precisam de nós, que nós sejamos testemunhas. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Então, olha a sua profissão como uma missão, que você pode se salvar e salvar almas com o seu testemunho vivo, a sua bondade. E quando você não estiver bem, quando você estiver sofrendo, chama o Espírito Santo. Na hora que você for ao banheiro, todo mundo vai no banheiro na escola. Na hora que você tem um momento, só você e o banheiro, que ninguém vai no banheiro de 2. Banheiro de escola só entra um por vez, né? Então,
Peço o Espírito Santo, me ajuda, tá difícil hoje, eu preciso de ti. Faça, se dá tempo de rezar aquela oração que o Instituto Resto ensina. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Mas para que a gente tenha essa união com o Espírito Santo, a gente tem que estar obediente a Jesus. Esse é o detalhe. Se você não for obediente a Jesus, não adianta, não tem comunhão, não tem amizade entre você e Jesus. Eu vi o padre Paulo Ricardo falando, Deus ama todos, mas ele não é amigo de todos. Que triste, eu fiquei triste, é muito triste isso, gente. Deus ama todos, ele quer salvar a todos, mas ele não consegue ser amigo de todos. Porque um amigo é uma via de mão dupla, eu dou e eu recebo. Aí eu não sou obediente a Jesus, mas eu quero receber os benefícios. Não adianta, não vai. Vocês viram ali esse santo falando, de 33 mil pessoas, 3 foram salvas, foram para o purgatório, o restante desceu para o inferno. Das 66 mil, 3, as outras demais foram condenadas. Gente, eu me condeno. É isso que a gente tem que entender. Eu quero pedir a vocês também que quando vocês tiverem oportunidade, tem que ficar mais ou menos mais de hora assistindo, né? Então pegue aí um tempo e assistam na internet a pedagogia do abandono. O que acontece com uma solução boa no papel, mas que na vida real revela condições difíceis no dia a dia. Falando das crianças, né, do abandono. As crianças são abandonadas pela sociedade e agora abandonadas também pela escola, pelos professores, a forma como os professores ensinam coisas horríveis. E a gente tem que proteger os nossos filhos. Quem tem filho e criança aí, a gente tem que proteger disso. Então assistam a pedagogia do abandono feita pelo... Esqueci o nome deles. Mas é um pessoal que vai pesquisando. É Brasil Paralelo, né? Brasil Paralelo. Assistam. É como informação. Não é segmento. Eu agora... Não é isso. Eu não sigo ninguém. Eu sigo Jesus Cristo. Se você é um cristão, se você é um católico, se você é um professor e você vive seguindo ideologias desse mundo, sinto muito. Deus não é seu amigo mesmo, não. Não sigam, não. Não sigam, não, porque aqui nessa terra não tem ninguém digno da gente seguir. Né? Os apóstolos foram bem claros. A gente segue Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo fala de acordo disso aqui? Aí eu vou na Bíblia. Eu vou no Catecismo da Igreja Católica e eu leio. Agora, se você para ficar batendo boca, para defender fulano, beltrano, ciclano, trazando, meu amigo, realmente, não combina não, ó. Não vai. Você não tem como ser amigo de Jesus. Jesus não defendeu nenhuma ideologia mundana, não. Ele não falou a favor dos fariseus, ele não falou a favor dos romanos, ele não falou a favor dos saduceus, ele não falou a favor do próprio judaísmo, que Jesus era um judeu. Ele não falou, ele falou de Deus, Pai. Ele falou dele. Quem vem a mim, tome a sua cruz e me siga. Eu sou a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou dele. Então, os seres humanos que ficam aí levantando bandeira por A, B ou C, pelo amor de Deus, cristão da igreja que comunga, eu fico para morrer. Não vou mentir? Fico mesmo. Então, assistam. Depois, aos poucos, eu vou comentando o que eu escrevi, muita coisa sobre essa pedagogia do abandono, para a gente ir falando, né? Dentro do que Deus quer. A minha proposta é essa. Os professores católicos precisam entender isso. Ele está lá para ser luz e sal de Cristo dentro daquela realidade. É esse movimento. Quem não adorar não vai aguentar. Quem não vai adorar não tem como ensinar, não tem como dar uma boa aula, não tem como nada. Porque metodologias nenhuma entram na cabeça dos nossos alunos. É só vocês olharem. Você prende a atenção dele ali em pouquíssimo tempo. Depois, acabou. Acabou. A gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça. A cabeça dura que nós temos, né? Aí tem o parágrafos 564 do Catecismo da Igreja Católica. Aqui, ó. A lei, o padre Adriano Zandoná
ele está fazendo a leitura, né, do Catecismo da Igreja durante o ano, ele está lendo ele todo. Então, quem não tem oportunidade de ler, os vídeos são bem rápidos, é 10 minutos no máximo. Dá para você ouvir na hora que estiver almoçando, mas tem que ouvir para entender. Quem tem o catecismo dá para seguir, para quem pode, né? Segue a leitura. Dá um jeito, gente, a gente dá jeito para tudo. Tudo. Não vem com essa desculpa, eu não tenho tempo. Tem. Você tem tempo para ficar rolando rios aí no celular. É só você olhar quanto tempo de internet você fica no final de semana que você vai ver que você tem tempo. Por isso que lá na homilia do santo ali, ele fala, se você se perder foi por sua culpa. Sua culpa. Não foi a culpa de Deus, não. Não joga essa culpa em Deus, foi sua. Você que não quis. Aí lá no parágrafo 564 tá assim. Por sua submissão a Maria e José, Jesus, né? Assim como por seu humilde trabalho durante muitos anos em Nazaré, Jesus nos dá o exemplo da santidade na vida cotidiana da família e do trabalho. É a chave. Jesus nos deu o exemplo de vida de santidade cotidiana dentro da família e no trabalho. É aí que está o X da questão. A oração que o Papa, né, pediu para fazer uma intercessão para ter padres, né, mais padres no mundo. E tem uma oração do Papa Sexto, eu não sei qual é deles. Depois eu até pesquisei essa oração, eu anotei, mas eu não lembro mais onde é que eu coloquei, mas eu vou trazer. Ele fala que para aparecer meninos com vocação para padre nas escolas. Como é que vai aparecer vocação de padre na escola, se lá na escola só tem palavrão, música indecente, briga, raiva, ódio, intolerância? Me diga. E aí eu que trabalho lá, que sou cristã, que sou católica, eu convivo nesse ambiente e às vezes faço igual todo mundo. Conto piada indecente, falo da minha vida imoral, sou promíscuo, porque eu sou separada, agora eu vivo com um e com outra, mesmo eu sabendo que eu sou um adúltero. Me diga. Como é que Jesus vai ser seu amigo se você é um adúltero? Adultério é pecado mortal, né? Então, para a gente poder melhorar, a gente tem que primeiro melhorar a si. Faça essa experiência para vocês verem como as coisas vão mudando, mesmo que não pareça. E tudo que não mudar da água para o vinho, que seja devagar, coloque na chaga de Cristo. Senhor, eu sei que eu não sou um testemunho muito bom, mas eu coloco em Ti, Jesus. Eu coloco na Sua misericórdia, na Sua divina misericórdia. A misericórdia de Jesus é que sustenta o mundo, gente. A gente tem que aproveitar enquanto as graças, as portas da misericórdia estão abertas. Na hora que elas se fecharem, acabou. Acabou. Entendeu? Então, fiquemos, meus irmãos. Eu quero ler aqui, antes da gente finalizar, uma música que é um poema para Nossa Senhora, né? Amanhã é de Nossa Senhora de Fátima. Aí a partir do dia 14 começa a novena de Santa Terezinha, e aí a vida vai indo. Mas esse mês de maio é o mês de Maria, é o mês de Nossa Senhora, é o mês do Rosário, é o mês das noivas, é o mês das mães, né? Quando eu era pequena já ouvia falar isso. E em junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. E aí a gente vai tendo um mês a mês, que é pra gente poder se encher de vida santa, pra gente transmitir a santidade para as outras pessoas. Então eu vou ler para nós aqui. Mãe do meu Senhor, quando o teu sim tocou o coração de Deus, o céu beijou a terra e habitou entre os seus. Teus braços guardaram o autor da criação, e a vida ganhou rosto em tuas mãos. Mãe do meu Senhor, teu olhar me conduz, és terra fecunda que gerou a luz. Em ti minha oração se torna louvor, pois trouxestes ao mundo o meu Salvador. Teu colo embalava o menino dos céus, teu peito nutria o Cordeiro de Deus. E ao passo sereno de mãe a cuidar, o Eterno se fez criança a amar. E quando o mundo não o compreendeu, teu coração ao lado permaneceu. No alto da cruz teu pranto se tornou promessa de amor que nunca cessou. Obrigada, minha mãe, obrigada, Nossa Senhora. E ela nunca cessou. Vocês sabem que ela aparece todo dia lá, Nossa Senhora Rainha da Paz, né? E traz uma mensagem para a Terra.
Todo dia ela aparece. Meu Deus, isso é grande demais. Ela vem na terra como a rainha da paz para trazer paz ao mundo. Pena que os nossos corações são tão duros e a gente não escuta. Que pena, que pena. Fiquem com Deus, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Nossa Senhora os proteja, que o Espírito Santo conduza cada ato de vocês nessa grande missão que é ensinar. A de ensinar, a de limpar, a de cuidar, a de coordenar, a de orientar. Tudo é uma missão dentro de uma escola, tudo, do porteiro ao diretor, é uma missão. Quando percebermos isso, a escola pode ser que ela venha a ter um pouco mais de paz. Porque a gente sabe que isso é um sonho, uma utopia. Porque o céu não é aqui. Mas a gente pode iniciar ele aqui. Com a ajuda da Santíssima Trindade e da Virgem Maria e de São José. O Pai do Silêncio. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.